meu nome é Geraldo Gurgel. Vamos fazer um comentário aí sobre um problema que está aparecendo bastante aí nas mídias, nas redes, sobre a pergunta qual tanque, né? Eu tenho 4 tanques interconectados, uma torneira, qual tanque irá encher primeiramente, né? Meu nome é Geraldo Gurgel, meu e-mail, eu fiz em inglês porque também estou fazendo esse vídeo em inglês e aqui eu estou comentando em português, está escrito em inglês. Vamos então a algumas premissas básicas que vamos assumir, né? O volume dos quatro tanques a gente vai considerar que eles sejam iguais, né? E esses tubos de interconexão todos com o mesmo diâmetro, né? Eles são premissas que nós estamos considerando. T1, vamos chamar de T1, o tempo para a torneira encher sozinha. Se ela estivesse sozinha, se tivesse fechado esse dreno aqui no ralo do tanque 1, o tempo para encher com essa torneira, né, na vazão que ela estiver aberta, é o tempo que teríamos para encher o tanque T1. Chamamos de T2 o tempo para, se houvesse, né, se tivéssemos o tanque totalmente cheio e abríssemos o ralo do tanque 1, T2 seria o tempo para fazer o dreno desse tanque 1, né? E também chamamos aqui de T1, é o tempo para o tanque 1 ele encher, tanto com a torneira aberta e ao mesmo tempo o ralo aberto, né? Então nós temos uma equação da mecânica dos fluidos, né, que relacionando, já que o volume é o mesmo e considerando as relações entre T1, T2 e TT1, o inverso de T1 menos o inverso de T2 é igual ao inverso de TT1. Isso nos dá uma relação para o TT1, sendo a razão entre o produto de T2 com T1 e a diferença de T2 e T1. Tá? Observa aqui na figura que pela conexão, o tanque 3, né, pelo princípio dos vasos comunicantes, e o tanque 4, eles vão estar, não vai haver a possibilidade do tanque 3 estar cheio antes do tanque 4. No momento que o nível da água vai subindo no tanque 3, vai subindo nessa conexão e começa, quando chega nesse nível, o tanque 3, vai chegar aqui também o nível do tanque, a conexão, e vai começar a encher o tanque 4. E só vai começar a subir do nível à medida que o tanque 4 igualar o mesmo nível, ou seja, o tanque 3 e o tanque 4 eles irão sempre encher simultaneamente. Mas ainda não respondemos a pergunta do problema, qual tanque vai encher primeiro. Por quê? Porque temos que considerar uma outra situação interessante, que é exatamente nessa conexão entre o tubo 2 e o tubo 3. Eu chamei de T3 aqui, é o tempo que teria para enchermos o tanque 3 se ele não tivesse conectado, e nesse caso o T3 será igual ao T2, já que a gente considerou que mesmo diâmetro entre as interconexões. Então a entrada de T2, de quem está chamando aqui do tanque 2, né, e a saída do tanque 2 para o tanque 3, né. Se você olhar aqui na fórmula, eu faço uma ressalva aqui, chamei de T3/4, é o tempo de enchimento dos tanques 3 e 4, já que falamos anteriormente que eles irão encher simultaneamente. Como o volume dos tanques, dos 4 tanques é o mesmo, se eu tenho um tempo T2 para encher o tanque 2, o mesmo tanque, né, o tempo iria ser se fosse somente um tanque 3. Mas como eu tenho o dobro do volume, o tempo para encher os 2 tanques T3/4 vai ser o dobro do tempo T2. Então, por isso que essa relação aqui é importante. O T3, T4, o tempo para encher o tanque 3 e 4 é igual a 2T2. Tá? Então, é uma relação, eu tenho 2 relações importantes. Essa da esquerda é o tempo para encher o tanque T1, o tanque 1, e essa aqui é o tempo para encher o tanque 3, 4. Observem que as 2 equações envolvem apenas o T1 e o T2, onde o T1 é o tempo relacionado à vazão da torneira e o T2
é o tempo relacionado à vazão do nosso tanque 1, do ralo do tanque 1. Né? Então eu posso fazer aqui uma consideração dessa inequação e inspecionar as três possibilidades dessa relação entre o TT1 e o T34. Se o tempo de TT1, o tempo para encher o tanque 1, for menor do que o tanque para encher o tanque 3,4, do que o tempo para encher o tanque 3,4, o tanque 1 vai encher primeiro. Se for igual, tanque 1, tanque 3, tanque 4 enchem simultaneamente. E se for maior, se o tempo de enchimento do tanque 1 for maior, quem vai encher primeiro aí no caso vai ser o T34. Se você fizer uma relação entre essas duas expressões, T2 vezes T1, T2 menos T1, dividido por T2 menos T1, e 2T2, se eu fizer essa relação, eu vou obter as inequações. Observem aqui. Se o tempo T1 for menor que o T34, então T1 ele vai encher primeiro do que o tanque 3 e 4. Forçando essa relação na inequação, nós chegamos T2 vezes T1 sobre o T2 menos T1 menor que 2T2, chegamos à relação que o T1 vai ser menor do que 2/3 de T2, 2 vezes T2 sobre 3. Né? Se essa relação, em vez de menor, for igual, né, o T1 igual a 2 sobre T2, T3, o T1, T3 é igual a T4. O tempo T1, o tempo T3 é igual a T4, então eles vão encher simultaneamente. Nessa relação aqui, quem enche primeiro é o T1. E a outra possibilidade da equação é o tempo T1, né, ser maior, né, do que 2T2, T3. Nesse caso, quem vai encher primeiro vai ser o T3 e o T4. Né, e o T1 ele vai encher por último. Vamos ver aqui alguns exemplos numéricos para ficar mais fácil de entender dessas três possibilidades. Então estamos investigando exatamente a relação entre o T1 e o 2T2 sobre 3. Né? Quando for menor, igual ou maior essa inequação. Nesse caso aqui, ó, o T1 igual a 3 horas e o T2 igual a 4 horas. Ou seja, a torneira ela enche o tanque 1 em 3 horas e o ralo esvaziaria o tanque 1 em 4 horas. Inspecionando a relação, 2T2 sobre T3 dá 8/3. Nesse caso, o 3 horas, que é o T1, é maior do que 8/3. Ora, se é maior do que 8/3, o T3 e o T4 vão encher primeiro do que o T1. Se você calcular o TT1 e o T34, o TT1, lembra, é o tempo de enchimento do tanque 1. T34 é o tempo de enchimento dos tanques 3 e 4. Se você observar, fazendo a conta, o tanque 1 vai encher em 12 horas, o tanque 3 e 4 vão encher em 8 horas. Tá? Então, quem vai encher primeiro nesse caso? 8 horas. Então, essa relação foi T1, 3 horas, T2 igual a T4. Um segundo exemplo agora que eu peguei para ficar igual o enchimento. T1 igual a 3 horas, T2 e 4,5 horas. Se eu observar, eu vou chegar o T1 igual a 3 horas, que é igual às mesmas 3 horas do 2 sobre 3 vezes T2. Então, T3 e T4 e T1, eles vão encher juntos. Né? Se nós fizermos a conta com T2 e T1, esses dois valores que eu coloquei aqui em cima, você vai ver que o TT1, é o tempo de enchimento do tanque 1, vai dar 9 horas, e o tempo de enchimento do tanque 3 e 4 também vão encher em 9 horas. Então, todos os três tanques enchem no mesmo tempo. E a última situação é o T1 igual a 3 horas e o T2 igual a 5 horas. Observa que o T1 eu mantive igual nos três casos, 3 horas, 3 horas, 3 horas, e eu apenas fui variando o T2, que é o tempo da vazão do ralo, né, de escoamento. Aqui é um ralo que esvazia mais rápido, 4 horas, aqui esvaziou num tempo intermediário, 4 horas e meia. Agora esse ralo aqui, ele está esvaziando em 5 horas, né, o tanque, né, T1, que é o tempo T2. Se você observar aquela relação entre T1 e T2, 2/3 de T2, 3 horas é menor que 10/3. Então, nesse caso aqui, como demora mais a esvaziar, quem vai encher o tanque 1, quem vai encher primeiro é o tanque 1, vai demorar mais para encher o tanque 3 e 4. Se fizermos a conta, tem essa comprovação. Observem que nesse caso, o tanque 1 ele enche em 7 horas e meia e o tanque 3 e 4 vai encher em 10 horas. Né?
Então essa é a análise mais detalhada, dando exemplos numéricos e desenvolvendo uma inequação entre esses tempos para que a gente possa responder. A resposta, então, vai depender exatamente da vazão da torneira ou do diâmetro do nosso ralo. Essa relação, né, entre essa vazão, que corresponde à relação entre os tempos de enchimento e esvaziamento, que vão nos dar as três possibilidades. Ou o tanque 1 esvazia mais rápido, ou o tanque 3 e 4 enche mais rápido, ou o tanque 1 enche mais rápido, ou o tanque 3 e 4 enche mais rápido, ou o tanque 1, 3 e 4 enchem mais rápido. O tanque 2 ele não é um tanque de passagem aí que não vai entrar na discussão. Ok? Ok, obrigado. Qualquer coisa tem meu e-mail gcgurgel@gmail.com. Um abraço a todos.